Pedro segurava o chapéu velho com as duas mãos. De pé, no meio do curral, sob sol escaldante, o patrão Coronel Augusto estava montado no cavalo puro sangue, olhando de cima para baixo. 5 anos trabalhando aqui e você tem coragem de me questionar? A voz ecoava autoritária. Pedro tentou explicar. Coronel, eu só disse que a vaca 347 está doente. Precisa de veterinário urgente, senão... Cala a boca! O grito cortou. Quem manda aqui sou eu. Você é apenas um vaqueiro ignorante sem estudo. Risos vieram dos outros vaqueiros e funcionários ao redor, forçados, com medo. Pedro abaixou a cabeça. Desculpa, coronel. Desculpa não adianta. Você está demitido. E o pesadelo estava apenas começando. Imagine, um funcionário preocupado com o gado do patrão, e ele sequer escutou Pedro. E ele era responsável por isso, e só queria o bem do gado e o bem do patrão. Mas ele não teve seu esforço reconhecido. Não sei se isso acontece muito aqui no Brasil, mas aconteceu com Pedro, e o pior ainda está por vir. Mas antes de continuar, deixa seu like e inscreva-se ao canal. Sem você, não chegaremos a mais lugares. Você é o mais importante. Essa história vai nos ensinar muito. Aproveite e me diga, de qual cidade você está nos ouvindo? Deixe seu like, comente e vamos continuar. 15 minutos antes, Pedro tinha acordado às 4 da manhã como sempre. 5 anos morando no quartinho apertado dos fundos da fazenda Santa Clara. A maior propriedade rural da região, 3.000 hectares, 5.000 cabeças de gado. Coronel Augusto Silveira, dono de tudo, herdeiro de família tradicional, fortuna estimada em 80 milhões. Ele vestiu a roupa de trabalho surrada, botas furadas, calça jeans remendada pela esposa Maria, que morava na cidade pequena a 20 quilômetros. Saiu para a primeira ronda, verificar o gado, como fazia religiosamente todos os dias há 5 anos, sem faltar um. No curral do fundo, viu a vaca 347, Holstein preta e branca, magra demais, costelas aparecendo, olhos fundos, não comia há dias. Coitada, tá morrendo. Aproximou-se devagar. Examinou sem ser veterinário, mas com experiência de quem lidava com gado desde criança. Viu sinais de mastite grave, infecção nas tetas, febre alta, desidratação severa. Precisa de antibiótico urgente, soro, cuidado. Decidiu avisar o coronel mesmo sabendo que seria arriscado. O patrão odiava ser contrariado, odiava gastar dinheiro com animal fraco. Sua filosofia era cruel. Gado que não produz não serve. Mas Pedro tinha coração mole. Não conseguia ver bicho sofrendo. Bateu na porta da casa grande. Mansão colonial. 3 andares. Piscina, quadra de tênis. Empregada atendeu. Bom dia, seu Pedro. Bom dia, dona Lourdes. Posso falar com o coronel? Ele está tomando café, mas vou avisar. Voltou 2 minutos depois. Pode entrar. Pedro entrou descalço. Não podia sujar o piso de mármore importado. Foi até a sala de jantar onde o coronel tomava café da manhã farto. Ovos, bacon, frutas, suco natural. Pães artesanais. O que foi, Pedro? Tô ocupado. Desculpa atrapalhar, coronel, mas a vaca 347 está muito doente. Precisa de veterinário. O coronel nem levantou os olhos do jornal. Vaca 347, aquela velha magra do fundo? Sim, senhor. Deixa morrer, não vale a pena gastar. Mas, coronel, ela ainda pode... Pode nada! Bateu a mão na mesa. Aquele animal não presta, não dá leite, não engorda, só dá despesa. Senhor, se tratar direito, talvez... Você está me contrariando? O coronel levantou. 1,90 m, 100 quilos, voz trovejante. Pedro recuou. Não, senhor, só estava tentando... Você está demitido. Pega suas coisas e sai da minha propriedade. Mas, coronel, agora... Pedro sentiu o mundo desabar. 5 anos, sem férias, sem folga, trabalhando de sol a sol.
e demitido por tentar salvar um animal. E meus direitos, férias, 13º? O coronel deu risada cruel. Direitos? Você acha que tem direitos? Você nem carteira assinada tem. Era verdade. Trabalho informal, sem registro, sem proteção. Mas o senhor prometeu. Eu prometi nada. Agora sai antes que eu chame a polícia e diga que você me roubou. Ameaça, mentira, mas eficaz. Pedro sabia que coronel tinha polícia no bolso. Então, eu não recebo nada? O coronel pensou. Sorriso maldoso. Sabe de uma coisa? Eu vou ser generoso. Vou te pagar. Vai? Vou sim. Com aquela vaca que você tanto se preocupa. A 13h47. Leva ela. É sua agora. Risos dos funcionários que tinham se juntado. Todos sabiam. Aquela vaca estava condenada. Mas, coronel, ela está doente. Problema seu agora. Eu dei. Não quero nem ver. Tira ela daqui junto com você. E assim, Pedro foi demitido. Humilhado publicamente. E pagado com vaca moribunda que ninguém queria. Pedro juntou seus pertences em 15 minutos. Não tinha muito. 3 mudas de roupa, foto da família, Bíblia gasta, ferramentas de trabalho que eram dele. Colocou tudo numa sacola de pano velha. Olhou pela última vez para o quartinho que foi casa por 5 anos. Paredes rachadas, colchão fino no chão, mesa improvisada, mas era lar. Agora ia embora sem nada, sem dinheiro, sem trabalho, apenas com vaca doente que mal ficava em pé. Amarrou corda no pescoço dela com cuidado. Vem, menina, agora você é minha responsabilidade. A vaca mal se mexia, fraca demais. Pedro teve que praticamente arrastá-la devagar, respeitando o limite dela. Passaram pela porteira da fazenda. Havia placa dourada, Fazenda Santa Clara, gado de elite. Ironia. Gado de elite, mas tratado sem dignidade. Na estrada de terra, 3 pessoas tentaram avisá-lo. Primeira foi seu Zé vaqueiro mais velho, que trabalhava na fazenda há 20 anos. Ele correu até Pedro. Moço, espera! Oi, seu Zé. Pedro, você conhece essa vaca? Conheço. É a 347. Não, eu digo quem ela é, a história dela. Não sei não. Só sei que está doente e todo mundo abandonou. Seu Zé olhou ao redor, verificando se ninguém ouvia. Baixou a voz. Essa vaca, ela veio de linhagem especial. O pai dela ganhou 3 campeonatos nacionais. A mãe dela também. Ela nasceu aqui há 6 anos. Era promessa. Todo mundo esperava que virasse campeã. E o que aconteceu? O coronel botou um capatazes novo, ignorante, que não sabia cuidar. Ela pegou doença quando era novilha. Quase morreu. Ficou atrofiada, magra. Nunca se recuperou direito porque ninguém tratou correto. E o coronel mandou jogar no curral do fundo. Esqueceu dela. Pedro processou a informação. Então ela tem sangue bom? O melhor, mas sem cuidado. Virou isso que você está vendo. Por que você não falou pro coronel? Seu Zé deu risada amarga. Falei sim, 3 vezes. Ele não quis ouvir. Disse que vaca magra não presta, que era desperdício, e me mandou calar a boca. E você calou? Calei, porque preciso do emprego. Tenho 8 filhos para criar. Pedro entendeu. Medo do desemprego calava muitos. Obrigado por me contar, seu Zé. De nada. E olha, se você conseguir salvar ela, trata bem, porque essa vaca pode valer muito, muito mesmo. Quanto? Seu Zé hesitou. Na época que ela nasceu, um touro da mesma linhagem foi vendido por 200 mil. Pedro quase caiu. 200 mil? Isso. E vacas dessa genética valem metade. Então, 100 mil fácil, se tiver saudável. Mas ela está longe de saudável. Por isso eu disse C, grande SE. Segunda pessoa foi Dona Maria, esposa do coronel. Ela estava no jardim da casa grande, regando rosas importadas, quando viu Pedro passando. Pedro, espera! Ele parou. Ela se aproximou. 50 anos, botox, silicone, roupas de grife, mas olhar tinha algo diferente.
Não era maldade como o marido, era pena. Dona Maria, Pedro, eu soube que meu marido te demitiu, soube certo, e te deu essa vaca. Deu, como pagamento pelos 5 anos. Ela olhou para o animal com compaixão rara. Coitada, tá muito magra. Tá sim, vou tentar salvar. Você tem dinheiro para tratamento? Pedro balançou a cabeça. Não tenho não, mas vou dar um jeito. Dona Maria abriu a bolsa cara. Tirou 5 notas de 100. Toma, para ajudar. Dona Maria, eu não posso aceitar. Pode sim. Meu marido foi injusto, cruel. Você merece. Pedro aceitou emocionado. Muito obrigado. E Pedro? Sim, essa vaca, ela é especial. Meu marido não sabe, ou não lembra. Mas quando ela nasceu, o veterinário disse que era excepcional. Genética rara. Se você cuidar dela, pode ter surpresa boa. A senhora sabe mais alguma coisa? Sei que tem documentos no escritório sobre a linhagem dela. Mas meu marido trancou tudo, não quis saber. Por quê? Porque ele é tolo, teimoso e desperdiça tesouros por orgulho. Ela se afastou. Pedro continuou. Terceira pessoa foi menino de 12 anos, filho de um funcionário. Ele estava sentado na cerca. Moço, oi garoto, essa vaca aí, eu conheço ela. Conhece? Conheço. Meu pai me mostrou quando eu era pequeno. Disse que era filha de campeões, que ia ser grande coisa, mas adoeceu e todo mundo esqueceu. Seu pai ainda trabalha aqui? Não, foi demitido também, porque tentou defender ela. Disse pro coronel que estava maltratando animal valioso. Coronel mandou embora. E onde seu pai está agora? Trabalhando em fazenda longe, mas antes de ir ele me disse: se um dia alguém cuidar daquela vaca direito, vai descobrir tesouro. Pedro agradeceu. 3 avisos, 3 pessoas, todas dizendo a mesma coisa. Aquela vaca era especial, mas ele não tinha certeza, apenas esperança frágil. E vaca quase morta. Começou a caminhar os 20 quilômetros até a cidade, sob sol quente, com um animal morrendo, sem saber que estava carregando fortuna nas mãos. A caminhada durou 6 horas, sol escaldante, estrada de terra empoeirada. Pedro parava a cada 15 minutos porque a vaca não aguentava mais. Sentava na sombra rala de árvore seca, oferecendo água que carregava em garrafa velha. Ela bebia pouco, respiração ofegante, olhos cada vez mais opacos. Aguenta, menina, falta pouco. Mentira, faltava muito ainda, mas precisava encorajar nem que fosse o animal. Às 11 da manhã cruzou com um caminhoneiro que parou. Moço, precisa de carona? Preciso sim, mas tenho essa vaca aqui. O homem olhou, fez cara de nojo. Vaca tá quase morta. Por isso mesmo preciso chegar logo na cidade, levar no veterinário. O caminhoneiro pensou, tá bom, sobe na caçamba, mas cuidado para não sujar. Obrigado. Subiram, caminhoneiro acelerou. 20 minutos depois, chegaram na cidade. Pequena, 20.000 habitantes. Rua principal de paralelepípedo. Casa simples, comércio modesto. Pedro desceu, agradeceu e levou a vaca direto para a clínica veterinária do Dr. Henrique, único da cidade. Bateu na porta. Recepcionista a atendeu. Pois não? Preciso de veterinário urgente. Minha vaca está muito mal. Ela olhou pela janela. Viu o animal. Nossa, tá mesmo. Mas hoje tá cheio. Só amanhã. Amanhã ela morre, por favor, é urgente. A moça hesitou. Vou ver com o doutor. Entrou, voltou 2 minutos depois. Doutor vai atender, mas vai cobrar consulta emergencial. R$ 200. Pedro tinha 500 que Dona Maria deu. Tudo bem, eu pago. Levou a vaca para dentro. Dr. Henrique tinha 60 anos, experiente, sério. Olhou para o animal com atenção profissional. Examinou, mediu temperatura, auscultou, verificou tetas, tirou sangue para exame rápido. Mastite grave.
desidratação severa, desnutrição avançada. Ela tá há quanto tempo assim? Não sei, semanas talvez. Meu ex-patrão não cuidava. Ex-patrão? Trabalhava na Fazenda Santa Clara. Fui demitido hoje e me pagaram com ela. Dr. Henrique franziu a testa. Santa Clara? Do Coronel Augusto? Isso mesmo. Que desgraçado. Ele é conhecido por maltratar gado. Já denunciei 3 vezes pro Ibama. Nunca dá em nada. Coronel tem amigos poderosos. Doutor, ela tem salvação? Dr. Henrique examinou mais. Olhou dentes, verificou o brinco de identificação na orelha. Número 347. Ele parou. Foi até o computador. Digitou. Qual o nome da fazenda mesmo? Santa Clara. Henrique procurou no sistema. Aqui, Fazenda Santa Clara. Registro de gado. Vaca 347. Ele leu e arregalou os olhos. Não acredito. O que foi? Essa vaca, ela tem registro de genética pura. Linhagem holandesa Premium. Pai campeão nacional 2015. Mãe campeã estadual 2014 e 2016. Pedro sentiu o coração acelerar. Isso é bom? Bom, isso é excepcional. Vaca dessa linhagem vale fortuna. Quanto? Saudável? Facilmente 150 mil. Talvez 200 se for reprodutora. Pedro quase desmaiou. 200 mil? Isso, mas tem problema. Qual? Ela está à beira da morte. Se não tratar agora, morre em 48 horas. Quanto custa o tratamento? Dr. Henrique calculou. Antibiótico importado, soro, suplementação, internação por 1 semana. Uns 3 mil reais. Pedro só tinha 500. Eu não tenho esse dinheiro, então sinto muito, não posso fazer nada. Mas doutor, por favor, ela vai morrer. Eu sei, mas sou veterinário, não assistência social, preciso pagar contas. Pedro estava desesperado, até que teve ideia. Doutor, e se eu der ela como garantia? Quando ela melhorar, a gente vende, paga o tratamento e divide o resto? Henrique pensou. Era arriscado. Vaca podia morrer, mas se sobrevivesse, lucro seria enorme. Tá bom, fechado. Mas se ela morrer, você me paga os 3 mil. Como? Eu não tenho dinheiro nenhum. Então trabalha para mim até pagar. Fechado. Apertaram as mãos. Dr. Henrique começou o tratamento imediatamente. Antibiótico via intravenosa, soro, vitaminas, lavagem das tetas infectadas, curativo. Pedro ficou ali observando. 5 horas, até às 7 da noite. Doutor, posso ficar com ela? Pode, mas eu fecho às 8. Posso dormir aqui? No consultório? Sim, no chão mesmo, só para ficar perto dela. Henrique olhou para aquele homem, pobre, sem nada, mas com lealdade rara. Pode, tem cobertor ali no armário. Pedro dormiu no chão frio do consultório ao lado da vaca. A noite toda ela gemia baixinho, respiração pesada, febre alta. Ele colocava pano molhado na testa dela. Aguenta, menina, você é forte, filha de campeões, aguenta. E enquanto cuidava, pensava. Como era possível? Coronel ter vaca de 200 mil e tratar como lixo. Como desperdiçar tesouro assim? E então entendeu. Coronel não desperdiçou. Coronel não sabia, ou sabia e não ligava, porque tinha tanto que 200 mil não faziam diferença. Mas para Pedro, mudava tudo, vida inteira. Se conseguisse salvar aquela vaca e vender, teria dinheiro para comprar terreno, construir casa, tirar Maria da pobreza, dar vida digna para a família. Pela primeira vez em anos, tinha esperança, frágil, mas real, e não ia desperdiçar. No 3º dia de tratamento, a vaca melhorou significativamente. Febre baixou. Começou a comer, beber água sozinha, levantar sem ajuda. Dr. Henrique estava impressionado. Ela é resistente, forte, sangue bom. Pedro comentou orgulhoso como se fosse pai. Sim, definitivamente sangue bom. No 5º dia ela já andava, olhos mais vivos.
pelo começando a brilhar de novo. Pedro passava o dia inteiro ali, limpando o box, trocando água, oferecendo comida, conversando. Você vai ficar boa e vai ser campeã, como seus pais foram. Dr. Henrique observava aquela dedicação. Pedro, você já trabalhou com gado de competição? Nunca, só gado comum, mas aprendi sozinho, lendo, observando. Você tem talento natural. Obrigado, doutor. No 7º dia, a vaca teve alta, completamente recuperada. Henrique fez exame completo. Inacreditável. Ela está saudável, ganhando peso. Em 2 semanas vai estar perfeita. E aí? A gente vende? Calma. Primeiro preciso confirmar linhagem. Tenho que pedir documentos na fazenda. O coronel não vai dar. Não precisa pedir para ele. Registro é público. Vou solicitar na Associação de Criadores. Henrique fez solicitação online. Resposta veio em 2 dias. Documentos completos, pedigree certificado, linhagem confirmada, vaca 347, nome oficial, Estrela da Manhã, filha de Rei do Norte e Rainha das Águas. Ambos campeões múltiplos, valor estimado de mercado, R$180 mil. Pedro leu e releu o documento 10 vezes. Estrela da Manhã, nome bonito. E combina, ela realmente é estrela. Doutor, a gente realmente vai conseguir vender por isso? Vamos, tenho contatos, vou ligar para alguns criadores. Dr. Henrique ligou para 5 grandes fazendeiros da região, todos interessados. Marcou leilão informal. Sábado, na própria clínica, 5 compradores confirmados. Notícia se espalhou rápido, cidade pequena. Todos comentavam. O Pedro que foi demitido tá com vaca de 180 mil. Impossível. É verdade, Dr. Henrique confirmou. O coronel deve estar sabendo. E estava. Na sexta-feira, véspera do leilão, Coronel Augusto apareceu na clínica. Desceu da caminhonete importada. Terno caro mesmo em dia de semana. Óculos escuros, postura arrogante. Entrou sem bater. Cadê o Pedro? Pedro estava no fundo limpando o box da vaca. Ouviu a voz, sentiu o estômago revirar. Saiu. Coronel, então é verdade, você está querendo vender minha vaca. Sua não, minha. O senhor me deu. Eu dei uma vaca velha, doente, que ia morrer. Não essa. Ele apontou para a estrela que estava linda, recuperada, brilhante. É a mesma vaca, coronel, só que agora está saudável. Não me interessa. Você roubou. Essa vaca é minha propriedade. Dr. Henrique interferiu. Coronel, com todo respeito, o senhor deu ela para o Pedro. Tem testemunhas. Está gravado, inclusive. Uma das câmeras da fazenda pegou o senhor falando. Coronel ficou vermelho. Câmera. Sim, Pedro me mostrou. O senhor claramente falou, leva ela. É sua agora. Isso é doação. Legal. Irreversível. Eu não sabia o valor dela. Problema seu. Doou. Perdeu. Coronel aproximou de Pedro, intimidador. Escuta aqui, seu miserável. Essa vaca vale 180 mil. Você acha que eu vou deixar você levar? Pedro tremeu, mas manteve postura. Coronel K, com todo respeito, o senhor me demitiu, não pagou direitos. Me deu ela como pagamento. Agora quer de volta porque descobriu que vale dinheiro. Isso não é certo. Certo? Coronel gargalhou. Você quer falar de certo? Seu lugar é na roça, não lidando com vaca de raça. Coronel, sai da minha clínica, agora. Dr. Henrique ordenou. Ou eu chamo a polícia. Pode chamar. Delegado é meu amigo. Então chamo imprensa. Vou contar que o grande coronel Augusto demitiu funcionário sem pagar. Deu vaca como pagamento e agora quer de volta porque descobriu o valor. Vai ser ótimo para sua reputação. O coronel sabia. Escândalo destruiria a imagem. Ele respirou fundo. Tentou outra abordagem.
Pedro, vamos ser razoáveis. Eu te dou 50 mil. Você me devolve a vaca e ficamos quites. Não. 70 mil. Não. 100 mil. Dinheiro vivo. Agora. Pedro olhou para a vaca, estrela da manhã, que ele salvou, cuidou, amou. Não, coronel, ela não está à venda. Para o senhor, não. Você vai se arrepender disso. Pode ser, mas pelo menos vou dormir em paz. Coronel saiu batendo a porta, entrou na caminhonete, ligou para advogado. Preciso que você mova a ação, recuperação de propriedade. Aquele vaqueiro ladrão pegou minha vaca. Do outro lado, o advogado perguntou detalhes. Coronel contou versão distorcida. Mas, senhor, se o senhor doou verbalmente e tem testemunhas, é difícil reverter. Eu não me importo, dá um jeito. Vou tentar, mas sem garantias. Coronel bateu no volante, frustrado, furioso. Pela primeira vez em anos, não estava conseguindo o que queria. E isso o enfurecia mais que a perda do dinheiro. Era questão de ego, de poder. Ele era Coronel Augusto Silveira. Ninguém dizia não para ele. Ninguém. E aquele vaqueiro miserável tinha ousado. Sábado chegou, dia do leilão. Dr. Henrique preparou tudo. Box limpo, vaca escovada, brilhante, documentação completa, certificados, pedigree, exames de saúde. 5 compradores confirmados vieram. Fazendeiros grandes da região. Um de Goiás, outro de Minas, todos sérios, interessados. Pedro estava nervoso. Roupa emprestada do Dr. Henrique, camisa social, calça social, sapato apertado, mas apresentável. Respira, Pedro. Vai dar certo. E se ninguém comprar? Vão comprar, confia. Às 10 da manhã começou. Dr. Henrique como leiloeiro improvisado. Senhores bem-vindos. Hoje leiloamos vaca excepcional. Estrela da manhã. Linhagem comprovada. Campeã em potencial. Lance inicial. 120 mil. Silêncio. Pedro sentiu pânico. Ninguém ia dar lance? 120 mil. Alguém? Um fazendeiro levantou plaquinha. 120. Pedro respirou aliviado. 120 com o senhor de chapéu preto. Alguém dá 130. Outro fazendeiro. 130. 130 com a senhora. Alguém dá 140. 140. Terceiro comprador. 140. Alguém dá 150. Pausa. Silêncio. Pedro suou frio. 140 uma vez, duas, 160. Quarto comprador. Cara fechada, determinado. 160. Excelente. Alguém dá 170? Primeiro comprador voltou. 170. 170. Alguém dá 180? 180. Quarto comprador de novo. 180. Valor estimado. Alguém dá mais? Silêncio. Pedro estava em êxtase. 180 mil. Vida mudada. 180 uma vez. 180 duas vezes. 200 mil. Todos viraram. Era quinto comprador. Homem de uns 50 anos. Terno discreto. Olhar sério. 200 mil com o senhor. Alguém dá mais? Ninguém deu. 200 mil uma vez. Duas. 3 vezes. Vendida. Martelada. Palmas. Pedro quase desmaiou. 200 mil reais. Ele nunca tinha visto nem 10 mil junto. O comprador aproximou. Parabéns, você salvou essa vaca. Fez excelente trabalho. Obrigado, senhor. Me chamo Roberto Andrade. Tenho fazenda especializada em genética. Essa vaca vai ser reprodutora. Vai gerar campeões. Fico feliz, senhor. E você, tem planos? Planos? Sim, trabalho, projeto. Pedro hesitou. Quero comprar um pedaço de terra, pequeno, começar criação própria. Modesta, que tal trabalhar para mim? Pedro piscou. Como? Preciso de vaqueiro especialista, alguém que cuide dos animais como você cuidou dela. Salário, 5 mil por mês, casa, comida, plano de saúde. Topa? Pedro não acreditava. Eu topo, com certeza. Roberto sorriu. Ótimo. Começa segunda. Traz sua esposa. Tem casa para vocês.
Pedro saiu dali com contrato assinado. 200 mil no bolso, sendo 197 mil líquidos depois de pagar os 3 mil do tratamento. E emprego novo. Vida nova. Tudo graças à vaca que salvou. Mas tinha problema. Coronel não ia deixar barato. E vingança estava sendo tramada naquele exato momento. Na segunda-feira, Pedro acordou feliz pela primeira vez em anos. Tinha depositado o dinheiro no banco. Conta que nunca teve mais que R$ 500, agora tinha 197 mil. Parecia sonho. Pegou Maria. Amor, arruma as coisas. A gente vai morar na Fazenda Esperança. Casa boa, emprego fixo, vida nova. Maria chorou de alegria. Graças a Deus, finalmente. Arrumaram em 2 horas. Não tinham muita coisa. Algumas roupas, panelas, fotos. Pegaram um ônibus até a fazenda, que ficava a 50 quilômetros. Roberto esperava na porteira. Bem-vindos, essa é casa de vocês. Casa simples, mas decente. 2 quartos, sala, cozinha, banheiro completo, mobiliada, limpa. Maria abraçou Pedro chorando. Nunca tivemos nada assim. Agora temos amor e vamos cuidar bem. Pedro começou o trabalho, mas era diferente. Roberto tratava funcionários com respeito, pagava certo, dava equipamento adequado. Pedro, quero que você cuide especialmente da Estrela. Ela vai ser matriz principal. Pode deixar, patrão. Estrela estava em box VIP, alimentação especial, acompanhamento veterinário. Pedro visitava todo dia. E aí, menina, gostou da casa nova? Ela mugia baixinho, como se reconhecesse. Semanas passaram, pacíficas, felizes, até que numa quinta-feira Pedro recebeu ligação. Número desconhecido. Alô, Pedro? Sim, quem é? Seu Zé, da Fazenda Santa Clara. Seu Zé, como conseguiu meu número? Pedi pro Dr. Henrique, preciso te avisar algo urgente. O que foi? O coronel, ele não esqueceu, tá tramando vingança. Que tipo? Não sei detalhes, mas ouvi ele falando com capangas. Alguma coisa sobre dar lição naquele ingrato. Pedro sentiu frio na espinha. Obrigado pelo aviso, seu Zé. Cuidado, Pedro. Coronel é perigoso quando contrariado. Pedro contou para Roberto. Patrão, tenho situação. Meu ex-patrão pode tentar algo contra mim. O coronel Augusto? Sim, senhor. Ele queria a vaca de volta. Eu recusei e ele não gostou. Roberto ficou sério. Conheço o coronel. É homem perigoso, arrogante, mas não se preocupa. Aqui você está protegido. Tenho segurança, câmeras, tudo. Obrigado, patrão. Mas proteção não era suficiente, porque coronel não planejava ataque frontal. Planejava algo pior, destruição de reputação. Na sexta-feira começou boato na cidade. Ouviram? O Pedro roubou vaca do coronel. Fingiu que era presente, mas foi roubo. Sério? Sério. Coronel tá processando. Mentira, mas eficaz. Pessoas começaram a olhar diferente para Pedro, com desconfiança. No sábado, ele foi na cidade comprar mantimentos. 3 pessoas viraram as costas. Ladrão! Aproveitador! Pedro tentou explicar. Gente, não é verdade. Ele me deu a vaca. Tem testemunhas? Claro que você vai dizer isso. Voltou para a fazenda arrasado. Maria, estão falando que eu roubei. Mas não roubou. Eu sei, mas boato se espalha mais rápido que verdade. Roberto ouviu. Pedro, não liga. Quem te conhece sabe a verdade. Mas e quem não conhece? Foda-se. A palavra surpreendeu Pedro. Roberto nunca falava palavrão. Com perdão da palavra, mas é verdade. Você fez certo, salvou o animal, mereceu recompensa. Se outros não entendem, problema deles. Pedro assentiu, mas sabia. Coronel estava apenas começando. Na terça seguinte, Pedro foi convocado. Intimação judicial.
Processo movido por Coronel Augusto Silveira contra Pedro Silva. Acusação: apropriação indébita. Pedido: devolução de R$180 mil mais danos morais de 50 mil. Total: 230 mil. Pedro leu e releu, mãos tremendo. Roberto, ele me processou. Era esperado, mas não se preocupa. Tenho advogado bom, vou indicar. Advogado era Dr. Marcelo. Competente, experiente. Pedro, o caso é simples. Você tem testemunhas? Tenho. Vários funcionários viram ele me dando a vaca. Ótimo. E tem gravação? Dr. Henrique tem. Câmera da fazenda. Perfeito, vamos ganhar fácil. Audiência marcada para 20 dias depois. Pedro tentou ficar calmo, mas era difícil. Coronel não parou. Enviou fiscalização para a Fazenda Esperança, IBAMA, Vigilância Sanitária, Receita Federal. Todas sem motivo, apenas para pressionar Roberto. Isso é perseguição, Roberto reclamou. Coronel tá usando o poder dele para me pressionar. Posso fazer algo? Não, aguenta, logo passa. Mas pressão aumentou. Fornecedores começaram a cancelar contratos com Roberto. Desculpa, mas Coronel Augusto sugeriu que cortássemos negócio contigo. Sugeriu ou ameaçou? Não posso falar. Roberto estava perdendo 20 mil por mês, mas não recuou. Pedro, fica tranquilo, eu aguento pressão. Patrão, isso é por minha culpa. Não é. É culpa de homem pequeno, com ego grande. Vamos vencer. Dia da audiência chegou. Fórum lotado, coronel com 3 advogados caros, terno italiano, postura arrogante. Pedro com doutor. Marcelo, roupa emprestada. Nervoso, juiz entrou. Audiência aberta. Vamos ouvir as partes. Advogado do coronel falou primeiro. Meritíssimo. Meu cliente, Coronel Augusto Silveira, doou vaca doente que valia no máximo R$1.000 ao réu por piedade. Porém, o réu aproveitou-se da boa-fé do meu cliente, tratou a vaca, vendeu por 200 mil e agora recusa devolver valores que não lhe pertencem. Dr. Marcelo retrucou. Meritíssimo, doação é irreversível. Artigo 538 do Código Civil. Uma vez doada, a propriedade se transfere. O doador não pode exigir de volta. Além disso, temos testemunhas e gravação provando que Coronel voluntariamente deu a vaca ao meu cliente como pagamento por 5 anos de trabalho sem carteira assinada, ou seja, direitos trabalhistas não pagos. Silêncio. Coronel ficou vermelho. Juiz pediu. Apresentem provas. Dr. Marcelo mostrou gravação. Áudio claro. Coronel falando, leva ela. É sua agora. Também 3 testemunhas. Seu Zé, Dona Lourdes, outro vaqueiro, todos confirmando. Ele deu a vaca como pagamento. Advogado do coronel tentou. Mas meu cliente não sabia o valor. Problema dele. Juiz cortou. Doou, perdeu, simples assim. Mas meritíssimo, sem mais. Caso encerrado, improcedente. Coronel deve pagar custas processuais, R$3.000. Martelo. Bateu. Pedro venceu. Coronel levantou furioso, saiu batendo porta. Mas antes olhou para Pedro. Ódio puro. Isso não acaba aqui. Pedro sabia. Coronel não era homem de aceitar derrota. Vingança viria. Mais brutal. Mais perigosa. 3 meses após a vitória judicial, algo extraordinário aconteceu. Estrela da Manhã entrou em competição nacional. Maior torneio de gado leiteiro do Brasil. Campeonato realizado em São Paulo. Roberto inscreveu ela. Pedro, você vai junto, como tratador oficial. Eu? Você. Você salvou ela. Merece estar lá. Viajaram. São Paulo. Expo Center Norte. 1000 animais, criadores do Brasil inteiro. Juízes internacionais. Prêmio, R$100.000. Mais reconhecimento, mais valor ao gado. Estrela foi apresentada. Categoria, vaca leiteira adulta pura. 15 concorrentes, todas lindas, todas caras. Julgamento durou 3 horas.
Avaliaram postura, tetas, produção, genética, comportamento. Pedro ficou ao lado dela o tempo todo, acalmando, conversando baixinho. Você consegue, menina. Você é filha de campeões. Resultado anunciado. Terceiro lugar, Fazenda Boa Vista. Palmas. Segundo lugar, Fazenda São Jorge, palmas. E primeiro lugar, Estrela da Manhã, Fazenda Esperança, explosão. Pedro abraçou a vaca chorando. Roberto abraçou Pedro. Você conseguiu. Nós conseguimos. Prêmio entregue. Troféu, cheque, foto, manchetes. Vaca que quase morreu vira campeã nacional. História viralizou. TV, jornais, internet. Todos queriam entrevistar Pedro. Como você salvou ela? Com amor, dedicação e fé. O que você sentiu quando venceu? Gratidão. Por ter dado chance a ela quando ninguém deu. E o coronel, que te deu ela? Pedro respirou fundo. Sou grato até a ele, porque sem essa demissão cruel, eu não teria encontrado meu propósito. Coronel assistiu a entrevista, na mansão, sozinho. Esposa tinha saído, empregados evitavam. Ele viu Pedro sorrindo, vitorioso, e sentiu, pela primeira vez, não raiva, vergonha. Aquele vaqueiro ignorante tinha conseguido o que ele nunca conseguiu. Criar campeã, com dedicação, com amor, coisas que ele nunca teve. Coronel tinha dinheiro, poder, mas não tinha humanidade, e pela primeira vez em 60 anos, percebeu isso. Pegou o telefone, ligou para o advogado. Desiste de todos os processos contra Pedro. Senhor, desiste e manda carta de desculpas, mas faz. Advogado obedeceu. Pedro recebeu carta 3 dias depois. Manuscrita. Pedro, peço desculpas por tudo, pela demissão injusta, pela humilhação, pela perseguição. Você me ensinou lição que nenhuma universidade ensinou. Que valor não está no preço, está no cuidado, na dedicação, no amor. Você transformou lixo em campeã, enquanto eu transformei tesouro em lixo. Por negligência, por arrogância, não espero perdão. Apenas que saiba, você é melhor homem que eu. Sempre foi. Coronel Augusto Silveira. Pedro leu, chorou, mostrou para Maria. Ele pediu desculpas. Você vai perdoar? Vou, porque guardar rancor não muda nada, só machuca a gente. 6 meses após o campeonato, Pedro recebeu proposta inesperada. Programa de TV nacional queria fazer documentário sobre ele. Da humilhação ao pódio, a história de Pedro e Estrela. Ele aceitou. Filmaram durante 1 mês. Fazenda, família, rotina, entrevistas. E claro, coronel, equipe foi até Fazenda Santa Clara. Coronel recebeu, pela primeira vez, humilde. Querem saber sobre Pedro? Sim, sua visão sobre o que aconteceu. Coronel respirou fundo. Olhou para a câmera. Eu fui cruel, arrogante, injusto. Pedro trabalhou 5 anos, honestamente. E eu o demitir por ego, por não aceitar ser contrariado. Dei a ele vaca que considerei inútil. Mas era eu que era inútil. Inútil em reconhecer valor, em pessoas, em animais. Pedro viu o que eu não vi, e por isso ele venceu, e eu perdi. Não apenas 200 mil, perdi respeito, reputação, e pior, perdi chance de fazer o certo. Lágrimas escorreram, verdadeiras. Se pudesse voltar, faria tudo diferente. Pagaria direitos dele. Trataria animais melhor, seria humano, mas não posso. Só posso aprender e avisar outros. Não sejam como eu fui, sejam como Pedro é. Documentário estreou. Audiência recorde. 15 milhões de pessoas assistiram. Redes sociais explodiram. Chorei. História mais linda que já vi. Pedro merece tudo de bom. Coronel mostrou que mudança é possível. Pedro virou ícone, palestras, entrevistas, convites, mas nunca perdeu humildade. Gente, eu sou só vaqueiro. Fiz o que qualquer um devia fazer.
Cuidar, respeitar, amar. Ele criou o Instituto Estrela da Esperança. Ensinava criadores pequenos, gratuitamente, manejo, genética, respeito animal. Em 2 anos formou 500 pequenos produtores. Todos melhoraram, produção aumentou, renda cresceu, qualidade subiu. Pedro não cobrava. Conhecimento é para ser dividido. Ganhou prêmios, reconhecimentos, mas o maior veio de lugar inesperado. Coronel Augusto doou metade da fortuna, 40 milhões, pro Instituto. Pedro, isso é para consertar erros do passado. Use bem. Vou usar, prometo. Com esse dinheiro, construiu escola técnica, agropecuária, gratuita, 100 alunos por ano, todos de baixa renda, todos aprendendo, todos mudando vida. Como Pedro mudou, Coronel Augusto mudou completamente. Vendeu metade das terras, ficou apenas com 1.000 hectares. Suficiente. Demitiu capatazes cruéis. Contratou gente humana, assinou carteira de todos, pagou direitos atrasados. Instalou câmeras para fiscalizar tratamento animal. Qualquer maus tratos, diz demissão imediata. Fazenda virou referência. Bem-estar animal. Trabalhadores felizes. Produção ética. Ele visitou Pedro. Posso te pedir algo? Claro, coronel. Para de me chamar de coronel. Me chama de Augusto. Mas, por favor, coronel era título de arrogância. Quero ser apenas Augusto. Homem tentando ser melhor. Pedro sorriu. Tudo bem, Augusto. Augusto trabalhou como voluntário no Instituto, ensinando administração, finanças, usando erros próprios como lição. Eu desperdicei milhões por negligência, não sejam como eu. Alunos respeitavam, porque era honesto, transparente, humano. 5 anos após o documentário, Pedro tinha 42 anos. Instituto tinha 5 unidades, 2.000 alunos formados, 100 funcionários. Reconhecimento internacional. Ele foi chamado Ministério da Agricultura. Senhor Pedro, queremos você como consultor nacional. Bem-estar animal. Salário, 20.000 mensais. Aceito, mas continuo morando na fazenda e cuidando da Estrela. Sem problema. Estrela se aposentou das competições. 10 títulos, nunca perdeu. Maior campeã da década. Virou matriz. 15 filhas, todas campeãs. Linhagem estabelecida, valor incalculável. Mas para Pedro, era apenas menina. Visitava todo dia. E aí, tá feliz? Ela mugia suave, reconhecendo. Sempre. Aos 50 anos, Pedro foi reconhecido. Prêmio Nacional de Agropecuária. Maior honra do setor. Cerimônia, Brasília. Presidente entregou. Pedro Silva, pelo trabalho excepcional, transformando vidas, salvando animais, construindo futuro. Brasil agradece. Palmas, emoção. Pedro recebeu, mas dedicou. Esse prêmio é da Estrela, que me ensinou que valor está em cuidar, não em ter. Augusto estava na plateia, agora com 70 anos, cabelos brancos, postura humilde, aplaudindo, chorando, orgulhoso. Depois abraçou Pedro. Obrigado. Por quê? Por me ensinar a ser humano. Antes tarde que nunca. Aos 60 anos, Pedro era lenda. Instituto tinha treinado 10.000 pessoas. Escola técnica formava 500 por ano. Consultoria atendia 1.000 fazendas. Mudança sistêmica, nacional. Ele nunca parou. Trabalhava, ensinava, cuidava. Estrela morreu aos 15 anos. Velhice, pacífica. Pedro estava ao lado, segurando. Obrigado, menina, por tudo, por mudar minha vida. Por me ensinar que milagres existem quando a gente cuida. Ela fechou os olhos. Partiu. Foi enterrada na fazenda. Lápide simples. Estrela da manhã, campeã, salvadora, amiga, que ensinou que valor está no coração, não no preço. Pedro escreveu livro. Estrela que brilhou na escuridão. História completa. Best-seller. Milhões de cópias. Renda doada. Pro Instituto. Na última página, se você foi demitido injustamente, se foi humilhado, se recebeu menos do que merece,
Lembre, oportunidade não vem embalada bonito. Às vezes vem magra, doente, desprezada. Mas se você cuidar, ela brilha e muda tudo. Não por mágica, por dedicação. A.T. Pedro Silva, ex-vaqueiro demitido, atual homem que aprendeu que milagres moram no cuidado. Augusto morreu aos 75. Deixou tudo para o Instituto. Restante da fortuna, 40 milhões, fazenda inteira, 1000 hectares. Para Pedro continuar salvando, como salvou a estrela e como salvou a mim. Pedro usou, construiu campos, moradia estudantil, laboratórios, cursos avançados, tudo gratuito. Hoje, 20 anos depois, Instituto forma 1000 alunos por ano. Atende 3.000 fazendas, mudou vida de 100.000 pessoas, direta ou indiretamente. E tudo começou com vaca magra, que ninguém queria, que virou campeã, porque alguém cuidou. Pedro, aos 80, ainda visitava túmulo de estrela. Toda semana, flores frescas. Obrigada, menina, por me ensinar que milagres existem quando a gente não desiste. E ali, naquele túmulo simples, descansava não apenas vaca, mas símbolo de que dignidade sempre vence, de que cuidado sempre transforma e de que quem faz o certo, mesmo quando ninguém vê, sempre colhe justiça. Sempre. Se essa história te emocionou, deixa um like e comenta. Você já foi humilhado, mas transformou humilhação em vitória? Marca alguém que cuida do que outros desprezam. Compartilha essa história, porque valor não está no preço, está no cuidado. E quem cuida sempre vence, sempre.